E nesta noite nós vamos trazer um assunto para você com todo amor, preparação, na carta que Pedro, o apóstolo, escreveu, chamada sua primeira carta, e ele escreveu no momento trágico que os irmãos estavam passando. Se você ver o primeiro versículo, ele diz aos estrangeiros dispersos e espalhados, Ponto, Galácia, Capadócia e Bitínia. Esses irmãos estavam espalhados por causa de perseguição do Império Romano e também dos próprios judeus, de forma que o conteúdo desta carta é um apelo para permanecer firme na fé nos dias difíceis. E a nossa leitura está no texto do primeiro capítulo, versículo 3 ao 7. Eu gostaria que quem não está com a sua Bíblia, que prestasse bastante atenção, olhando no retroprojetor aqui nesta parede ao meu lado. Leitura. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém. Oração. Amado Deus, misericordioso e tão bondoso, bendito Deus Pai, tenha misericórdia de nós, deste país e de cada alma aqui presente, dos que estão nos ouvindo e daqueles que porventura ouvirão. Pedimos que o Senhor nos ajude nesse momento a ter um conhecimento pleno no seu Espírito, para poder levar delicadamente, com amor, em cada coração a sua palavra, e que ela possa abrir os corações de cada um, o coração de cada um, e fazer morada. Amém. Pelo poder da salvação de seu Filho amado. E é isso que nós agradecemos neste momento. Amém. Amém. Depois da leitura, oração, vamos ao comentário. Antes de entrar no desenvolvimento da pregação, eu quero te fazer um comentário que nesta pregação, o verso 6 será a chave do assunto deste sermão. E vou ler novamente. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, não tem jeito, é necessário, que estejais por um pouco contristados. O pouco é espaço de tempo, com várias tentações nesse pequeno espaço de tempo. Irmãos e irmãs fiéis desta igreja e todos os fiéis que nos ouvem com atenção e com o coração aberto para poder entender. Esta pregação será para você que tem passado por muitas lutas nessa vida, muitos desafios. Esta carta foi escrita para os irmãos que também sofriam muito e passavam por provas difíceis. Por isso que você pode observar o teor desta leitura que nós passamos para você na palavra sagrada de Deus, que não pode murchar enquanto vem esses tempos difíceis, porque
está guardado no céu algo muito mais especial que nós podemos imaginar. Nós temos que crer, se apegar a essas promessas e não desarraigar das promessas de Deus. E temos que ter fé, guardando as virtudes de Deus para a salvação. Porque logo, logo, como nós vimos no final do versículo 5, vai ser revelada e o último tempo já está se aproximando. Se você crê, expanda mais seu coração para poder essa palavra entrar em você. E se por acaso você ainda tem dúvida e não crê, preste atenção para que toda ignorância, toda rebeldia possa sair do coração e a luz do céu entrar verdadeiramente. Pedro, o apóstolo, ciente do que ele estava passando e também do que os irmãos estavam passando, ele tem um lema embutido nesta carta: com os pés na terra destas aflições, mas o coração voltado aos céus. Nós podemos sofrer muito aqui, mas o nosso coração deve estar voltado para os céus. Senão nós vamos nos decepcionar com tudo que acontece conosco. Diante dessa certeza, depois de Pedro lembrar que, vou recordar algumas coisas que nós lemos. O nosso Deus Pai, o nosso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e também nosso Pai, Ele é bendito. Acabamos de ler. Isto é, Deus é venturoso na prática tão somente do bem. Deus não faz mal. Deus não tenta ninguém. Ele só nos faz o bem. Se não for para nos fazer o bem, Ele nada faz. Mas Ele não deixa de fazer nada, porque Ele só faz o bem. E Ele sempre está fazendo alguma coisa para você. O Deus de grande misericórdia, que é capaz de gerar novas criaturas, novos filhos, de adoção, como a palavra de Deus escreve, para ter viva esperança. Deus nos faz filhos para ser vivos na esperança, não para ser desanimados. Num meio tão hostil e perverso que nós vivemos, no meio de homens tão ruins, a palavra de Deus deve prevalecer em nós pela fé. E que estes novos filhos são herdeiros de valores sem corrupção. Não se corrompe por contato de comunicação ou de contaminação. Não se desidratam do bendito e misericordioso Deus, se apegam ao Senhor. Isto é fé. Porque esta herança está guardada no céu para os fiéis através da prova da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando alguém te perguntar, por que você tem fé? Porque Jesus ressuscitou. Amém? Amém. E também no versículo 2, quero pedir para o irmão Davi projetar aqui para nós, que nós não lemos. Você pode ver no versículo 2 que Paulo diz que esses irmãos santificados, Pedro diz que esses irmãos santificados, eleitos pela presciência de Deus, através do Espírito Santo, eles são obedientes, de forma que a graça e a paz de todos os servos de Deus são multiplicadas. Em você, meu irmão e irmã, a regra, a contabilidade, a matemática de Deus é multiplicação de paz, multiplicação de fé. Diante desta pequena introdução, logo em seguida é que o apóstolo Pedro apresenta uma situação em que, no primeiro momento, aparece estranha, devido a acontecer grandes alegrias, como ele escreveu no versículo 6, no meio de um mar de tentações. Olha, grandes alegrias no meio de um mar de tentações, provocando alegrias entre nós e alegria no céu. De forma que todos que são submetidos a esta resistência e perseverança nesta terra das tentações, estão protegidos por Deus. Uma estranha manifestação que brota com o poder desses novos corações.
de novas criaturas em Deus, opostos à antiga lógica. Qual seria a antiga lógica? Naturalmente aconteceria muitas tentações, muitas tristezas. Isto é a lógica do mundo. Quando você é muito submetido a provações, a tentações, as pessoas se entristecem muito. Mas não, irmãos, mas não. Muitas tentações já não é mais assim. Nos novos crentes do Senhor, acontecem muitas tentações neste mundo, e está escrito, e você prova que isto é verdade, pela sua vida fiel ao Senhor, provocando grandes alegrias nos vencedores daqui e notícia nos céus. É natural naqueles que não têm poder de Deus, os ímpios, que não andam pela fé, quando sofrem algum agravante que seja de pequeno ou grande monta, resultar em decepção da vida. Muitas pessoas, milhares de pessoas hoje estão decepcionados com a vida. São críticos e lamentosos pelo destino que eles têm. Não têm esperança alguma, são desesperados. São descontrolados, inseguros, desesperados. Comportam-se como vítimas. E alguns, e cada dia mais aumenta esse número, optam pelo suicídio, para dar fim na sua própria vida. No entanto, quando semelhantes tentações ocorrem nos fiéis, nos filhos de Deus, eles são contentados em santificação, na gerência do bendito Deus, as coisas ameaçadoras não afetam a viva esperança. Começando pelo comportamento perseverante, não negando a fé, as tentações não tornam um discípulo de Jesus vitimizado, decepcionado, desanimado ou arrependido por ser afrontado pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, posso perguntar para você que é membro dessa igreja ou membro de alguma igreja que está nos visitando: você está arrependido de ser um crente e ter sido levado às águas e estar fiel numa igreja hoje? Amém. Enquanto o ímpio não pode estar triste e feliz ao mesmo tempo, você vê esses dias. As pessoas apaixonadas pelo futebol estavam todas empolgadas antes do jogo. Depois do jogo eles ficaram tristes. Expectativa alegre e tristeza. Assim é em todos os eventos dos homens, mas não é assim no evento da fé. O Filho de Deus pode e deve ter alegria no meio de uma imensa dor. Isto é, triste, mas em paz. Isto chama-se tristeza pacífica. Tristeza pacífica é assim: causa influência nos que lhe observam, é a viva convicção de fé e esperança nos que resistem a esses momentos inesperados, mas sabendo que eles vão vir. Vou trazer apenas um exemplo para você esta noite. Lembra-se do diácono Estevão? O primeiro mártir não entrou num estado de desespero como um infeliz quando foi brutalmente apedrejado. Ele estava seguro. Ele manifestou um comportamento incomum, olhando para o eterno, algo infinitamente maior e mais poderoso do que a própria agressão que os homens lhe impunham. Em Atos 7, 59 e 60, nós não vamos ler todos os fatos desde quando ele estava pregando a verdade de Deus
e por ele pregar a verdade de Deus, incitou ódio e ira das pessoas que ouviam a palavra de Deus, sempre assim é bom anotar que toda a perseguição, provação e tentação que você passa pelo nome de Deus, Deus vai te proteger. Isto aconteceu com este homem, e está escrito que apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, isto é, partiu, faleceu. Aqui é um momento do ápice do apedrejamento de Estevão e o comportamento que ele manifestava diante de todos os homens. Este comportamento inédito deste homem de Deus é observado até os nossos dias como uma demonstração de desapego da necessidade da aplicação de justiça neste mundo que nós vivemos. E a certeza da ignorância dos atiradores, desde o que atirou a primeira pedra até o último que atirou a pedra fatal onde ele se despediu. Todos esses homens que estavam na ignorância, tirando a vida deste homem, durante essa tortura horrível, foi a oportunidade, o tempo curto que ele teve de exclamar, de joelhos e em alta voz, o último fôlego que ele teve, ele diz: não leve em conta este pecado. Após este pecado, após este homens fazendo esses pecados, após essa palavra, Deus o recebeu na glória eterna. Amém. Estevão estava em paz durante o sofrimento de uma penalidade injusta. Só que no momento da tortura, ele não se embruteceu. Não embruteceu, não se enraiveceu dos seus sentimentos para lamentar a sua sorte. Nem blasfemou ou procurou clamar por justiça, justiça, justiça. Chama advogado, chame um rabino, chame quem for. Nem isso ele fez. Ele era ciente de que neste mundo não há justiça. De forma que, obediente e contentado no Senhor, o que ele foi fazer? Conversar com o Senhor. Amém? Amém. Ele foi conversar com o justo juiz, com quem lhe salvou, dizendo que: Senhor, já já eu estarei com o nosso Senhor. Agora recebe o meu espírito, disse ele, nos últimos segundos da sua vida. Estevão não apenas falava com o Senhor, ainda mais, ele viu a glória de Deus com os seus próprios olhos, ainda na terra. Veja em Atos 7, 55 e 56, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, novamente eu vou ler. Estevão, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos aos céus, viu a glória de Deus e viu Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Em outras palavras, ele disse: meu Senhor, deixa a porta aberta, que eu estou chegando. E ele viu a porta aberta. De que mais ele precisava? Estevão viu a porta aberta e ele disse: estou chegando, Senhor. Não é trágico, mas é glorioso.
Isso o mundo não enxerga. Quem é cheio do Espírito Santo é espiritual e consegue ver e entende coisas que os carnais não conseguem nem ver nem interpretar. Os carnais continuam patinando nas andanças dos homens. A pior tragédia, irmãos, não é sofrer tentação e provação. A pior tragédia é ser crente carnal. É não entender o processo que Deus propõe. Por isso o apelo desta noite. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus é diferente. Paulo escreve em 1 Coríntios 2,15. Leia aqui para você ver o que Paulo escreve. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Isto é, ele não tem dúvidas do que Deus propõe para ele. E por outro lado, quem é carnal está ao lado dele, não entende nada. E disse, e ele de ninguém é discernido. Provavelmente, se estivesse algum irmão crente fraco do lado de Estevão, tinha Paulo que nem convertido era, ele poderia falar, epa, estou fora dessa. Perna para quem tem. Estou fora dessa, deixa para a próxima. Eu sou crente, mas não tanto assim. Calma aí. Eu não sou fanático, não. Ao meu ver, isso um crente carnal, Estevão é muito fanático. Não precisa passar por tudo isso. Então, entender o que aconteceu com Estevão tem que ser espiritual também. Porque senão fica apenas numa filosofia da tragicidade da fé, o que não é. E veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 3:3 sobre os carnais. Por que ainda sois carnais? Isto é, não devia ser mais, mas ainda era. Pois havendo entre vós, a tragédia é essa, irmãos. Não é ser apedrejado. A tragédia humana é ser invejoso. A tragédia humana, como Paulo escreve, é ter contendas e dissensões. E ele disse, acontecendo essas coisas inúteis, esses lixos que não se aprova mais, em quem deveria não ter mais, ele diz, porventura não sois carnais, e ainda não andam segundo os homens, dentro da igreja de Corinto, se comportando e andando segundo os homens. Qualquer crente de igreja que anda investindo os seus corações nessas paixões da carne, ainda são carnais e têm infinitas dificuldades com as coisas espirituais. Por exemplo, vem aos cultos e às vezes não aproveita nada, até de uma mensagem como esta. Para ele tanto faz ouvir como não ouvir. Afinal de contas, a vida dele não muda nada. Agora, para os espirituais que estão aqui, uma pregação como essa vai mexer com você. Você vai entender perfeitamente a disposição que você deve ter nesses tempos difíceis. E que Paulo escreveu a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 3. De forma, meus irmãos, que por outro lado, os santos que percebem nesses momentos, Deus capacita ainda mais espirituais. Deus sempre vai te capacitar. Amém. Nós não devemos ficar preocupados com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal, porque amanhã Deus vai nos capacitar. Por mais que nós insistimos em fazer agenda preocupantes do dia de amanhã, Deus está dizendo, não faça isso, porque eu cuido. Eu cuido de você, e Deus cuida, basta você crer. E todos os espirituais demonstram aos homens que eles não são daqui. Se você é espiritual, você sempre vai mostrar que seu reino não é deste mundo. Pois almejam um alvo maior, e que são demonstrados nos comportamentos de fé adversos que os homens produzem. Por isso que os cidadãos do céu são um espetáculo ao mundo.
O mundo trata como espetáculo, mas Deus trata como os glorificados e que honram o seu nome nessa terra. O apóstolo Paulo, algum tempo depois deste apedrejamento de Estevão, onde ela assistia, até a sua capa foi jogada aos pés deste futuro homem de Deus, quando o Senhor lhe chamou para ele entender o quanto é duro recalcitrar contra os aguilhões, por tudo que Paulo fazia contra o Evangelho, e depois de ele assistir toda este espetáculo ao mundo que foi o apedrejamento de Estevão, depois de reconhecer o quanto custa o Evangelho na pele e na alma de cada um de nós, Paulo escreveu alguns anos mais tarde, em 1 Coríntios 4:9, leia: porque tenho por mim, Paulo dizendo sobre ele, que Deus a nós, os apóstolos, nos pôs por últimos. Irmãos, existe um termo entre nós brasileiros que ficar por último é fim de picada. Não é? Nos pôs por último, isto é, sem privilégio algum, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Isto é, plateia para ver desgraça não falta. Você sabe que hoje está acontecendo de muitos crentes fiéis estarem presos, passando frio, passando fome, sendo torturados. Desde então nunca parou, irmãos. Nós vivemos num paraíso, nesta terra. Sabemos que na terra não é um paraíso, mas a vida que nós levamos é o sonho de muitos crentes. Mas eles não ficam sonhando estar no nosso lugar. Eles têm a realidade que estão cumprindo o ministério que Deus lhes impôs. De forma que nós precisamos cada dia mais entender, quando nós lemos esta palavra de Deus, que o comportamento dos santos, eles nunca são surpreendidos por coisas que ocorrem. Agora, se alguém aqui entre nós, ou alguém que pode estar nos ouvindo, que diz ser crente, e nem anuncia o Evangelho de Jesus para ninguém, escuta aqui, jovens, se você diz que é crente, é membro dessa igreja, e não anuncia o Evangelho para ninguém, certamente você vai muito bem com o mundo. Se você tem medo de morrer, não se preocupa, ninguém vai te torturar desse jeito. Ninguém vai fazer nada com você deste mundo. E o diabo está contente. Uma das coisas que Satanás fica mais contente é crente dando mau testemunho de boca fechada. Crentes enraivecidos, crentes magoados. Não vou dizer para você ficar tranquilo, de forma alguma. Você pode estar tranquilo agora, mas eu gostaria que você não ficasse tranquilo. De forma alguma. Mas posso te dizer que Satanás está muito feliz com você. E ele está torcendo para você continuar de boca fechada. Não por um versículo nas suas redes sociais. Você pode fazer todos os desenhos, as estripulias, mas nunca fale de Cristo. E ele está contente. Você continua no membro da igreja, não é excluído, mas você faz o que você quer, não dá nenhuma atenção para a responsabilidade que você deveria ter. Pode perceber que o mundo não te importuna em nada. Nada, nada. Mas nós temos que dizer que quem não fala de Jesus, não vive com Jesus. Não se engane. Não vive com Jesus. Mas para quem anuncia as boas novas, Jesus estipulou um código de comportamento aos seus discípulos, bem antes que os atrevidos dos inimigos pudessem ganhar tanta notoriedade devido às perseguições, humilhações, chacinas dos seus seguidores. Perseguições e mortes continuam até o dia da sua volta. Agora à tarde eu fui levar umas roupas para o irmão Rogério, que está hospitalizado,
E na volta, nós andamos por uma outra rua e na esquina tinha 3 rapazes com uma caixinha de som desse tamanho aqui, com o microfone, na esquina, pregando o Evangelho. Parei o carro, ouvi um pouco e falei para eles, não perguntei de que igreja eles eram não, não é da nossa igreja não. Não é da nossa igreja, nenhum jovem da nossa igreja. E eu disse para eles, Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. 3 jovens, 4:30 da tarde. E logo no meio do quarteirão tinha uns outros jovens fumando narguile, tinha uns 8, 9. Na esquina 3 rapazes pregando, e no meio da rua uns 10 rapazes fumando narguile, todos lá sem ouvidos para nada. É assim, irmãos. É assim que nós manifestamos quem nós somos. E essas provações e provocações aumentam o nosso estímulo ao temor a Deus e não aos homens. Sempre. Você nunca deve se assustar com os homens, mas deve ter temor a Deus. Amém? Isso nos faz mais fortes diante dessas batalhas do nosso dia a dia. E muitas batalhas que nós sofremos são invisíveis, acontecem no coração. E Pedro também aponta para esses momentos em 1 Pedro 1:6, quando nós lemos, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa que, sendo necessário, que estejais um pouco contristados por várias tentações. Pedro lembra que a temporada dos fiéis ao Senhor neste mundo é curta. Nossa temporada é curta. De fato, por breve período. Nesse breve período, temos muitas provas e por pouco tempo. Muitas provas em pouco tempo. E Paulo volta a escrever em 2 Coríntios, agora, segunda carta, Coríntios 4:17, quando ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. As marcas concretas da presença de Deus em meio ao sofrimento são evidências da sua salvação. Por isso, o motivo de grande alegria durante o ligeiro período de provas. Quem não tem provas, não tem evidências para confirmar que foi aprovado. Essas palavras são verdadeiras fontes de consolo neste mundo hostil com os retos de coração. 1 Pedro, e agora o último versículo nosso, e ele diz, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e aprovado pelo fogo, se ache em louvor, honra, glória na revelação de Jesus Cristo. Ponto final. Na revelação do Senhor. Como o Senhor nunca nos abandona, Ele nos consola. Sempre seremos consolados. Nada acontece para considerarmos abandonados ou desamparados de Deus até o dia da sua volta. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, olha novamente Paulo que ele escreve. E Paulo nos faz recordar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação em que nós mesmos somos consolados. Aqui Paulo diz, o que eu recebi de consolação é a mesma que eu passo aos meus irmãos. As tentações podem ser usadas pelo inimigo, estimular o que há de pior em nós, mas no Senhor não consegue. O objetivo dessas provas é fazer-nos pessoas com forte convicção de fé espiritual e esperança. As crises e as situações difíceis criadas nessas provas fortalecerão a nossa intimidade com Deus.
Quanto mais provado você é, mais íntimo de Deus você faz. Amém? De forma, meus irmãos, porque Deus não deseja nos destruir e nem permite que as pessoas nos destruam, mas sim fortalecer a nossa confiança e convicção fiel. Se consolados temos mais confiança, então podemos consolar uns aos outros com a mesma consolação recebida de Deus. O povo de Deus tem que estar unido na esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, como nós acabamos de ler no último versículo de Pedro, na revelação de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Se você não mudou a sua direção ainda, não está no rumo certo, ainda é tempo. Nesta noite tem alguém que, ouvindo esta palavra, ou já ouvindo outras pregações, está bem certo de que Jesus é o seu Salvador. Então você pode levantar a sua mão e manifestar: eu tenho Jesus e quero dizer que eu estou com o povo de Jesus. Tem alguém? Mesmo que ainda seja uma jovenzinha, um jovenzinho, ou que já tenha uma certa idade, como nós lembramos do irmão Zeferino hoje. Que Deus abençoe cada um. Se seu coração está latejando agora, é a chama do Senhor. É a chama do Espírito Santo tocando no seu coração. Agora essa chama pode ir embora. Se você não abrir coração, Jesus não entra. Ele bate na porta e quer entrar. Ele tem o maior prazer em entrar. Se você fechar as portas, ele vai embora. Se ele vai voltar um dia, não sei. Não sei. Se vai dar tempo para ele voltar, também não sei. Mas isso você deve considerar. Assim que você sair daqui, a hora que você for orar, ou fechar os olhos para dormir, lembra do que você ouviu hoje. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, conversa com quem você sabe que está te ouvindo agora. Converse com quem você sabe que você não pode se esconder dele. E fale. E fale com o Senhor através de Jesus. Se é possível, faça. Amém.